No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre a diferença entre passividade e paciência. Bem, é muito comum a gente ver por aí na sociedade as pessoas estarem buscando o tempo todo resultados imediatos. Eu costumo dizer que é a tal da geração miojo, 3 minutinhos. E venhamos e convenhamos que, para obtermos resultados que realmente façam sentido, a gente precisa ter fundação, a gente precisa de estruturação, né, para conseguir sustentar. E isso requer processo. Processo está vinculado à paciência, né, gente? E assim, é muito interessante porque conforme a gente vai trabalhando isso na gente, eu confesso para vocês que há pouquíssimos anos atrás eu era muito impaciente, muito intolerante com as coisas. Eu era esse tipo de ser aí alienada também, né? E aí, depois que eu comecei a entrar na minha jornada do despertar, eu percebi que era, assim, muito importante trabalhar a paciência no meu sistema. E é engraçado que paciência, uma virtude dos sábios, quando a gente, de fato, se compromete com a gente a desenvolver isso na gente, a gente, né, atrai para o nosso campo seres para testarem, lapidarem essa paciência na gente. Não pense você aí, queridão, que para, de fato, se tornar um ser mais paciente para lidar com seus processos, que né, eu vou conseguir aprender isso muito bem. Não é bem assim que funciona. A gente, na verdade, assim, primeiro precisa reconhecer que a gente está sendo muito impaciente para algumas coisas do nosso sistema, e aí a gente vai passar ali por alguns processos de aprendizado, a gente vai passar por alguns processos de treinamento, de testagens, e muitas vezes viram pessoas pra gente assim que, será bem puxado pra gente lidar, mas tudo bem, né? É sobre isso mesmo. Agora, uma coisa que é interessante a gente entender é que, conforme a gente vai trabalhando isso, e isso requer alguns anos de dedicação, a gente, em algum momento, a gente vai reconhecer que, sim, depois de tanta dedicação, eu me reconheço hoje mais paciente. Mais paciente comigo mesmo nos meus projetos, né? Porque a gente precisa ali aguardar o tempo de frutos de cada tipo de semente que a gente vai semeando. E mais paciente também com o outro, porque a gente só consegue ser com o outro o que a gente já consegue dar conta de ser com a gente. Então, assim, quem é muito impaciente com o outro pode ter certeza que também é muito intolerante e impaciente consigo mesmo. Quem começa a ser mais paciente com as limitações, com os processos, com as dificuldades do outro, significa que é uma pessoa que tem trabalhado mais ali a sua maturidade, o seu autoconhecimento, é uma pessoa que tem se ativado mais, tem sido mais autorresponsável, ok? É uma coisa muito ligada à outra. Ok, legal. Aí é interessante a gente estar consciente disso, né? De que, vamos lá, empreendedor, que nem eu, no caso, que sou uma empreendedora, que decidi me posicionar de forma mais consciente, onde para mim empreender é eu estar manifestando e materializando todos os dias os meus sonhos, meus objetivos por aqui. Fazer acontecer a minha história, ser protagonista da minha história, né? E deixar aí o meu legado por aqui, enquanto eu estiver matriculada aqui nesse planeta de experiências, planeta laboratório. Beleza, né? Decidi ser empreendedora há alguns anos atrás, ali muito próxima ao início da minha jornada do despertar. E aí, desde então, eu comecei a entender de semeadura. Eu comecei a buscar entender do que se trata as sementes, como distinguir uma semente da outra. Comecei a entender, né, para reconhecer o que é erva daninha, para conseguir ir tirando aquilo ali. Fazer todo esse trabalho de semeadura, de cultivo, ficar regando pelo tempo necessário e trabalhando a paciência em mim, para que eu, de fato, consiga acessar os novos frutos, conforme eles forem chegando. Mas veja bem, gente, o que é interessante é a gente reconhecer o seguinte, por isso que eu até senti de trazer esse teminha hoje pra vocês, né? Essa temática pra gente falar um pouquinho. Que vai ter um momento na nossa vida que a gente vai mudar de fase, a gente vai começar a acessar uma nova realidade. No início, a gente reconhece que é muito impaciente, a gente reconhece que ainda não sabe empreender, que ainda não sabe construir as coisas, manifestar e materializar. Beleza, a gente se compromete com a gente, começa a passar pelo nosso processo ativacional e a gente começa a trabalhar em prol disso ano após ano. Vai chegar um momento que a gente vai se reconhecer mais paciente, sim. A gente vai se reconhecer com a escuta mais ativa, mais sábia, né? Lembrando que sabedoria é um acesso, trata-se de um acesso. A gente vai reconhecendo que é muito mais consciente, que é muito mais maduro, que é muito mais sábio e tudo mais. Maravilha. Mas a gente vai começar a sentir um incômodo muito esquisito dentro da gente. E aí, conforme esse incômodo for chegando, ele vai ficando cada vez mais forte. É aí que a gente vai começar a se questionar, eu tô sendo paciente, que é importante, uma virtude, ou eu tô começando a ser passivo? O que tá acontecendo no meu sistema? Eu estou operando com a minha energia feminina mais curada, ou eu estou deixando levar e tô indo para um processo de características da minha energia feminina ainda que precisa ser trabalhada, ainda tá com algumas características de doente, né? Uma energia mais doentia ali e a gente precisa trabalhar.
Como é que são essas características, Tíncia, quando eu tô com a minha energia feminina ainda que precisa ser mais trabalhada, mais curada? Gente, uma pessoa que tá com a energia feminina, que é a energia da nutrição, que é a energia que de fato deixa vir, né, dá à luz aqui as novas ideias, as novas soluções, quando a gente tá com essa energia ainda assim precisando trabalhá-la e curá-la, normalmente a gente tá muito passivo, a gente tá muito perfeccionista, a gente tá muito, ai, tá tudo good vibes, tá tudo muito bom, não faz as coisas que precisam ser feitas. Normalmente a gente tá vibrando nesse lado equivocado, na passividade. E aí, por isso que a gente precisa ter esse discernimento, tá consciente para isso, né? Tá presente para isso, pra gente ir fazendo as ativações necessárias. Desativações desses processos que nos prejudicam, a ativação da paciência, sim, manter a paciência operando no sistema, isso precisa estar ativado no sistema, mas aí a gente vai precisar trazer a nossa energia masculina para operar. E a nossa energia masculina é a energia da ação, é a que faz acontecer, a energia da decisão, que faz os cortes necessários. Então, assim, a gente precisa estar sempre percebendo, analisando, hackeando, que eu costumo dizer que é hackear, né? A gente precisa estar hackeando o nosso sistema para conseguir fazer uma operação com ele de forma cada vez melhor, cada vez mais eficaz, tá? Então é isso, gente. Senti de comentar um pouquinho com vocês sobre isso, para vocês, para contribuir aí nesse processo de vocês. Estejam presentes para o processo de vocês, estejam pacientes, sejam preparados para isso. Mas lembre-se que vai ter um momento na jornada que vocês já vão ter trabalhado bastante a paciência e vocês vão ser chamados a se movimentarem. Vão precisar fazer a virada, né? Como se fosse virar a chave para ir para uma nova realidade, acessar de fato uma nova realidade e entender que não cabe mais ficar sendo muito, muito paciente, porque senão a gente entra num sistema de passividade. E aí as coisas não andam, a gente fica meio que estagnado, e eu acredito que não seja isso que você queira, né? Então é isso, gente. Deixa seu like aqui no vídeo, seu comentário. Se não tá seguindo o canal ainda, siga o canal e até o próximo vídeo.